Olá, você tem muito medo de morte? Né? O medo da morte, da sua própria morte, ou da morte de alguém muito querido, ou de alguém, né? De pessoas próximas que a gente ama. Você tem medo desse momento, né? Você não quer nem pensar sobre isso? Você é desse tipo? Vou falar um pouquinho sobre a morte aqui do ponto de vista espiritualista, né? Quando você nasceu, imagina assim, existiu todo um plano, existiu toda uma estrutura espiritual para aquele nascimento. E aqui na Terra também foi uma festa, foi pessoas, né, de maneira geral, existe uma estrutura familiar, existe toda uma expectativa para aquele nascimento. Então aquela criança veio de um outro plano e nasceu. Será que a gente não pode pensar que é exatamente a mesma coisa quando morre? Só que só está mudando a dimensão. Então, uma pessoa que está morrendo, ela está renascendo para um outro plano. Percebe como fica mais leve? Porque a estrutura da morte, ela é tão bonita quanto a estrutura do nascimento, é a estrutura espiritual. Algumas culturas, elas olham para a morte de maneira diferente, mas nós aqui no Ocidente, existe ainda um peso muito grande, né? Muita gente, às vezes, quando tá com algum familiar com uma doença grave, em fase terminal, é muito difícil, muito pesado esse termo de morte. E eu não tô falando que não é para doer. Claro que dói, a gente fica muito triste, existe um sofrimento realmente quando a gente perde alguém, quando a pessoa parte. Mas se a gente começar a se acostumar com esse olhar de que não é que morreu, só nasceu em outro lugar, né? Perdeu aqui o veículo físico, né? Viveu a experiência terrena, agora está nascendo em outro lugar, está voltando de repente para o lugar de origem, né? A gente não sabe, existem muitas possibilidades, mas colocar o olhar dessa forma, tirar o peso da morte e colocar uma coisa mais leve, como o renascer em outro plano. Não fica melhor? Vamos pensar sobre isso? Talvez eu tô trazendo esse vídeo aqui porque esse papo aconteceu numa sessão com uma pessoa e foi muito bacana quando a gente conversou, a pessoa se sentiu um pouco mais aliviada, né? Porque quando tem muito medo assim desse momento, precisa ir trabalhando para que a hora que chegar o momento, porque vai morrer, seus familiares vão morrer, você vai morrer, né? Ponha a cabeça na realidade, sai da ilusão, isso vai acontecer. E quanto melhor você se prepara para esses momentos, menos sofrimento. É claro que você vai ter saudade, é claro que vai doer, não estou dizendo isso, mas quando a gente está melhor preparado, a gente passa por esse processo de maneira mais leve. Um abraço.